na Band News FM. Aí vem Denilson! Denilson neles. Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Já tá na área, assim, aqui é bate-bola, sai do radar, vem pro Denilson, aqui a gente vai. Aqui troca tá também. Vendo? Ô, tá vendo? Isso aí o técnico quer ganhar mesmo. É isso. Substituição. Com a idade e Denilson em campo. Aí dá os ministros do STF. Não, opa, não é isso. Eu já ia falar assim, não tem uma opinião formada. Não tenho opinião, vou fazer a Glória Pires aqui. E aí, Denilson, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, ouvintes. Ellen, Pablo. Bom, rodada de Campeonato Brasileiro vai acontecer hoje com São Paulo. A gente tem que falar um pouquinho também dessa seleção olímpica, né? Assunto encomendado de ontem. Aí. Amanhã o Jardine define aí os jogadores que vão defender a seleção brasileira nas Olimpíadas, defender a medalha de ouro. Ontem eu comentei aqui que foi o único torneio que eu não disputei, o único campeonato, enfim, que eu não disputei. E realmente quando vai chegando essa época de Olimpíadas eu falo, caramba, né, meu? Faltou isso, né, pra minha carreira, mas enfim, o Jardine tá com um grupo de jogadores, na minha opinião, Pablo, Ellen, ouvintes, assim, de muita qualidade. É uma seleção que pode realmente fazer frente nas Olimpíadas, além dessa questão dos jogadores mais velhos, que aí tem um problema, né? Que eu acho que os clubes não vão liberar esses jogadores mais velhos, pelaquela questão que a gente comentou ontem também, de não ser data FIFA, aquela confusão toda, que realmente a CBF, FIFA, tinham que rever essa questão, porque é um torneio de muita visibilidade e tem um peso muito grande na carreira desses jogadores, né? O Guga, por exemplo, do Atlético Mineiro, que é o lateral, que para mim é uma das grandes revelações, vai ter a sua oportunidade de estar nessa lista. Lisiero, Bruno Guimarães, que está no Lyon, Gerson do Flamengo, são todos jogadores. E agora do Marcelo, né? São todos jogadores que têm condições, obviamente, num futuro não distante, até um futuro mais próximo, de configurar aí na seleção principal. Bom, tem o Alisson, por exemplo, tem o Everton do Palmeiras, o Santos, que hoje está no Atlético Paranaense, tem alguns jogadores que são bem jovens, como o Nino do Fluminense, bom zagueiro, por sinal. São muitos jogadores, mas eu queria te ouvir justamente sobre essa situação para o jogador. Você ontem estava contando uma história. Sim. Que seu encontro com o Vanderlei foi... O Vanderlei falou, ó, se você voltar pra jogar o derby lá, você não volta pra seleção. Você falou, ó, os caras pagam meu salário e tal. Exato. Como é que fica isso pro jogador que começa a pensar em disputar a Copa do Mundo? Por exemplo, o Gerson, Sim. que ainda sonha em conseguir uma vaga no time do Tite, e se negar agora, fica feio pra ele. Fica muito feio você falar que não quer ir pra seleção brasileira, por isso que fica uma situação constrangedora, principalmente pro jogador, porque o jogador ele quer representar o país. Eu, por exemplo, naquela época, fazer uma retrospectiva, eu queria muito, obviamente, ir lá cumprir com o meu compromisso. O que mais me pegou naquela época foi porque eu sabia que dava tempo de eu ir jogar lá, fazer o derby lá, que era um principal jogo da região da Andaluzia, Betis e Sevilha, e dava tempo de eu voltar e chegar com 5 dias antes de começar o pré-olímpico, e na época era o pré-olímpico. Mas era já o time que disputaria as Olimpíadas. E aí o Vanderlei Luxemburgo veio com aquela conversa de que o jogador tem que bater de frente com os clubes para dar prioridade para a seleção brasileira, que tem que ser assim, tem que ser assado e tal. E eu falei, poxa, não tem como, assim. Eu até fiquei numa... Eu até lembro da decisão, foi muito rápida que eu tomei, eu não fiquei, pensando o que eu ia fazer. Falei, poxa, eu pensei logo no clube, pensei logo no contrato longo que eu tinha, eu falei, não tem como eu voltar. Tanto é que depois desse episódio, eu fiquei um bom tempo sem voltar para a seleção brasileira, porque era o Vanderlei Luxemburgo o treinador. Eu só voltei para a seleção brasileira depois da saída do Vanderlei. Porque o Vanderlei levou a sério aquela tomada de decisão minha nesse caso. Então, o caso de Gerson, que tem aí a perspectiva de ir para a seleção principal, não só do Gerson, mas de todos esses que estão na seleção, o Pedro, por exemplo, também do Flamengo, que vai estar nessa lista definitiva para as Olimpíadas, para eles é mais difícil, por exemplo, Pablo, Ellen, ouvintes, do que para o Everton do Palmeiras, por exemplo, falar que não quer ir. Porque o Everton hoje ele já está na seleção principal, já configura ali nos 3 principais goleiros, e se tem uma posição na seleção principal que a gente não precisa se preocupar é a posição de goleiros.
O Ederson, o Everton e o Alisson são 3 grandíssimos jogadores que estão vivendo momentos excelentes. Então, a única posição que a gente não precisa se preocupar é isso. Então, pro Everton falar assim, poxa, eu vou ficar no Palmeiras, não vou jogar as Olimpíadas. Pra ele é muito mais confortável que pra esses jogadores. Que de repente, sei lá, o Gabigol pode se configurar nessa lista aí de ser convocado pra uma seleção olímpica, porque o Neymar de repente não vai. De repente pode chamar o Gabigol. Então, pra esses jogadores, você falar assim, puxa, não vou... Pra eles é mais complicado. Campeonato, quer falar um pouquinho Quero falar um pouquinho de Dona campeonato. Hélio, Não, ali, ó. sim, quer falar um pouquinho porque- de... Porque eu acho que é interessante. É isso que- A Band News transmite Corinthians contra Bragantino. O Bragantino é o paulista mais bem colocado no Campeonato Brasileiro. E em compensação, Corinthians. Em compensação, o Corinthians, que também a gente isso. comentou um pouquinho ontem, só pra falar rapidinho desses 2 jogos, o do São Paulo com o É Chapecoense e Corinthians e Bragantino. O Bragantino hoje vive uma situação muito mais confortável na tabela, apesar da ausência do Claudinho, mas tem nos pés do Arthur a grande referência desse meio de campo pra frente. Um jogador que eu sempre elogiei muito pela característica e não poderia ser diferente. Que é um jogador que até, quando eu vejo, eu penso muito na forma que eu jogava, que é gostar do drible, que é partir pra cima. A gente comentou em algum momento aqui, né, Pablo, dessa falta desse tipo de jogador, né? Muito tático, muito gira a bola pra lá, gira a bola pra cá. E esse tipo de jogador como o Arthur é muito importante no jogo de hoje, porque o Corinthians provavelmente, como o Silvinho vem jogando nesses 3, 4 jogos ao comando, com 2 linhas de 4, né? Muito próximas. Então o Arthur vai ser importante pro Bragantino para quebrar essas linhas. Obviamente o Corinthians não deve sair pro jogo e jogar de igual para igual, porque como tem um tempo de trabalho do Bragantino, um time que joga muito bem também no contra-ataque, eu acho que o Corinthians vai segurar um pouquinho mais para explorar contra-ataque. E o Corinthians tem um grande problema. Inclusive, a gente estava comentando no jogo aberto, que o Jô tá machucado, o Jô teve uma lesão e ele não vai jogar. Seria banco de reserva, mas era uma opção para o segundo tempo, bola aérea, enfim, tudo isso que a gente já conhece do Jô. E a gente ficou pensando em quem que o Corinthians colocaria como centroavante. E não tem nenhum jogador no elenco do Corinthians que pode, eventualmente, ser o número 9. Então, isso é uma crítica à diretoria do Corinthians. Não tem um cara na base que pode fazer essa função, não tem um cara no time principal que Mas pode tem fazer no essa mercado, função. por exemplo, muitos jogadores nessa posição. Eu iria hoje atrás do Borja. Eu iria hoje atrás do Borja. Ah, Denilson, o Palmeiras vai liberar para um rival? Não sei, mas o não você já tem. Você tem que ir atrás de um jogador que é um centroavante nato, que é um 9 nato. Óbvio que a gente tá escasso de centroavante, e os bons que a gente tem estão empregados. Mas se você monitorar, que aí é um trabalho que o clube tem que fazer, se você acha um 9, você vai, sei lá, no Grêmio. Será que não tem um 9 no Grêmio que não tá jogando, tá sendo aproveitado? Você vai no Galo, no Cruzeiro e outros times que não estão sendo aproveitados, traz pro Corinthians. O Corinthians hoje não tem uma... A gente falou também ontem, sendo redundante nessa questão, não tá numa situação confortável financeira. Então você não pode ser... Não dá pra você contratar o principal centroavante de algum clube. Você tem que monitorar e ver um segundo ou um terceiro reserva de alguns clubes grandes que de repente não tá sendo aproveitado. E aí você traz, você dá oportunidade. Como é que esses clubes menores, com todo respeito, trabalham com jogadores que são de clubes grandes que não estão sendo aproveitados? O Corinthians, infelizmente, tem que pensar dessa forma. Ô, Vai. Denilson, só aproveitando que a gente não combinou antes, tá, gente? Só pra avisar vocês. Aqui nada é Mas a gente combinado. tá aqui na rede, né? E hoje a Band News FM vai transmitir pra São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba e Manaus. A gente vai transmitir aqui Corinthians e Bragantino, mas o pessoal de Porto Alegre vai estar acompanhando o Internacional e Atlético Mineiro. Batata sua. E aí? E aí? O Internacional vai enfrentar um dos melhores, se não o melhor time aí desse momento, né? Com um momento muito bom. O Hulk vivendo um momento muito bacana com a camisa do Galo. O Hulk que foi no início questionado. E aí eu levo muito em consideração o mercado que ele jogava, que ele atuava, que é o mercado chinês. Então o cara realmente sofre um pouco mais para se adaptar a um futebol de mais qualidade. De uma questão física mais preparada, então o Hulk teve esse problema, né? Ironicamente, né? O Hulk não deveria ter, não deveria ter esse problema, né, Paulo? Mas ele rapidamente se adaptou ao estilo de jogo do Cuca, tem jogado bem, 11 gols marcados nessa temporada, 2 no Campeonato Brasileiro, então é um cara que vive um bom momento. O contexto geral
O Galo tem um coletivo muito melhor do que o do Internacional. Individualmente, o Internacional é muito bom. É um time muito bom. Por exemplo, tem na prévia que o Internacional soltou, tem o Patrick, o Tyson e o Edenilson numa linha de 3 na frente do Johnny, que é o único volante da partida. Só que o Galo tem, por exemplo, pelo lado esquerdo, o Arana, que ele não é um lateral esquerdo, né? O Cuca arma um sistema justamente aproveitando o que ele tem de melhor, que é o sistema ofensivo. Então ele praticamente faz ali um ala, um ponta esquerda, se aproximando muito dos atacantes. Muitas vezes, durante um jogo, é o cara que mais finaliza pelo lado esquerdo, que é o Arana, porque ele não só tem a facilidade de ir para a linha de fundo, mas também ir por dentro. Então isso facilita muito o trabalho ofensivo do Galo, que eu acho que vai ser um grande problema para a questão defensiva do Internacional. Se o Internacional empatar, falando para a galera lá do Sul, se o Internacional, especificamente para o torcedor colorado, se empatar já pode comemorar. Deixa eu passar e repassar a rodada aqui de hoje, então. São Paulo e Chapecoense jogam às 7 horas da noite no Morumbi, Internacional e Atlético Mineiro às 7 horas da noite no Beira-Rio, Corinthians e Bragantino às 8h30 na Neoquímica Arena, Juventude e Palmeiras no Alfredo Jaconi às 9h30 da noite. Demais jogos amanhã. E aí a gente conversa mais amanhã, viu? Tá bom? Combinado? Tá bom. Que participação brilhante. Obrigado, viu? Beijo, tchau. Valeu, Beijo, tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau.